Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério eucarístico, tendo em vista o nosso 56º encontro. E vamos trabalhar nessa semana o Concílio Vaticano II, isto é, o novo catecismo do Concílio Vaticano II. E vamos trabalhar refletindo os números 1382 a 1390. E assim sucessivamente. Semana que vem o Catecismo do Concílio de Trento e voltamos ao Catecismo Novo do Concílio Vaticano II. Nós estamos no item 6, trabalhando a celebração do mistério cristão, os 7 sacramentos da Igreja, o sacramento da Eucaristia. Número 6, o banquete pascal. Nos afirma o novo catecismo: a missa, a celebração da Eucaristia, é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz. Então, é a realidade do mistério da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Esses dois elementos devem ser destacados. Memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício da cruz, a morte de Cristo na cruz, que foi uma morte por nós, para a nossa redenção, e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Como a comunidade que celebra, ao celebrar, forma com Cristo o único corpo, o corpo de Cristo, a Igreja, essa comunidade se reúne e se orienta para esta realidade íntima dos fiéis que vão comungar o próprio Cristo e se transformar no outro Cristo. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós na cruz. O altar, em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia. O altar, ele nos coloca duas disposições. A primeira disposição é os nossos olhos atentos para aquilo que está acontecendo sobre o altar, então o sentido da visão e o sentido da audição, para que possamos escutar o mistério que está sendo celebrado ali. O altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Isto tanto mais porque o altar cristão é símbolo do próprio Cristo, porque Cristo é também o local do próprio sacrifício. Ele se oferece a si mesmo no altar de si mesmo. Ele é o altar, presente no meio da Assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida para a nossa reconciliação. Então, Jesus é altar, então por isso a centralidade do altar. Jesus é a vítima que se oferece a si mesmo. E ele continua, né? Ele é a vítima oferecida pela nossa reconciliação e como alimento celeste que nos dá, né? Que se nos dá. Isto é, ele é também alimento. Ele se faz nosso alimento. É necessário que para poder termos esta vitalidade espiritual, que nós sejamos sempre alimentados pelo próprio Cristo. Com efeito, que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Então, o altar simboliza essa presença do próprio corpo de Cristo, diz Santo Ambrósio. Mais adiante, o altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar.
Então, o altar representa o corpo de Cristo e sobre o altar está o corpo de Cristo que se faz nosso alimento, né, na espécie do pão e do vinho. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim, a Igreja de Roma ora em sua anáfora. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para o que, ao participarmos deste altar, que é o Cristo, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, que é o Cristo, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, porque é Cristo que age em nós a partir da recepção desse sacramento. Tomai e comei dele todos vós a comunhão. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. É uma sedução do Cristo, uma insistência do Cristo, que quer que nós possamos consumir, mas nós é que vamos nos transformar no Cristo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É restritivo. A necessidade de nos alimentarmos do próprio Cristo. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. É um momento sublime, é o momento da centralidade do encontro com Cristo, um encontro real com Cristo, mesmo Cristo, corpo, alma, sangue e divindade. São Paulo exorta a um exame de consciência antes de comungarmos. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, que não reconhecendo o que realmente é, não reconhecendo que ali, naquele pão está o corpo de Cristo, naquele vinho está o sangue de Cristo, se não reconhecer, segundo São Paulo, né, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ora, se não é a presença real, que sentido tem de falar será réu do corpo de Cristo, se não é o próprio Cristo? Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão, nos diz São Paulo, e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, se nós não distinguirmos, se nós não somos capazes de perceber que ali está o próprio Cristo no seu corpo e no seu sangue, se nós não somos capazes de ter esse discernimento, nós estamos comendo a própria condenação, porque nós não estamos participando do efeito sacramental, da riqueza sacramental. Isso São Paulo nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Diante da grandeza deste sacramento, o fiel só pode repetir, humildemente e com fé ardente, a palavra do centurião. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dizes uma só palavra e serei salvo. E na divina liturgia de São João Crisóstomo, liturgia oriental, os fiéis oram no mesmo espírito, dizendo: da vossa ceia mística, fazei-nos participar hoje, ó Filho de Deus. Pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, porque eles não vão dar valor à sublime realidade que é o sacrifício. Pois nós não podemos julgar isto a qualquer um, né? Mas aquelas pessoas que realmente reconhecem aquilo que está sendo recebido. Nem vos darei o beijo de Judas, mas como ladrão, clamo a vós, lembrai de mim, Senhor, no vosso reino. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, nos diz São João Crisóstomo. Os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. Hoje o jejum prescrito é 1 hora antes da comunhão. Atitude corporal, gestos, roupas, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Nós vamos para uma grande festa.
é claro, também não é só festa, ali também é o sacrifício, é a morte de Cristo. Então nós devemos estar cada vez mais preparados para essa dignidade que vamos celebrar. É concetâneo com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comungam quando participarem da missa. Então, é uma necessidade realmente essa comunhão. Recorda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam o corpo do Senhor do mesmo sacrifício. A Igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos. São as questões que nós podemos sempre, porque todo domingo nós celebramos essa morte e ressurreição de Jesus. Todo domingo é o dia da ressurreição. E a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível, no tempo pascal. São prescrições da Igreja, da importância que nós não podemos jamais esquecer deste sacramento. Preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência, até todos os dias. A Igreja sempre pede essa frequência da comunhão diária. Cabe ao padre celebrar a missa todo dia. Ele não pode deixar de celebrar semanalmente, todo dia, esse mistério central da vida, porque a centralidade do sacerdócio é essa realidade da Eucaristia. O sacerdócio jamais poderia deixar de celebrar todo dia. E cabe também aos cristãos, tendo em vista a possibilidade, a comunhão diária. Já Pio X falava dessa necessidade, dessa importância para o itinerário espiritual da caminhada com Cristo. Então, graças à presença sacramental de Cristo, sob cada uma das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Porque ao comungar a espécie do pão, eu estou comungando o Cristo todo. Não estou dividindo o Cristo, é o mesmo Cristo que está ali presente na espécie do pão. Então, eu ter essa consciência. Se eu comungar só na espécie do vinho, estou recebendo todo o Cristo. Ali é um único sacramento, é um único Cristo. Não são dois sacramentos, do corpo e do sangue, um único sacramento. E se eu partir a hóstia, eu também estou comungando o Cristo todo. Não é o fato de partir, não é a realidade de fato de partir que eu estou recebendo parte do Cristo. O Cristo todo, o Cristo está presente todo na espécie eucarística. Então, graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão somente sobre a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por motivos pastorais, essa maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual do rito latino. A Santa Comunhão realiza-se mais plenamente sob sua espécie de sinal, quando se faz sob as duas espécies. Pois, sob esta forma, o sinal do banquete eucarístico é mais plenamente realçado. Nos ritos orientais, esta forma habitual de se comungar. Então, não se impede que a pessoa possa comungar o corpo e o sangue de Cristo, porque o próprio catecismo diz, a Santa Comunhão realiza-se mais plenamente sob a espécie desse sinal, quando se faz sob as duas espécies. Então, é mais plenamente, mas se você recebe só uma espécie, você está recebendo o Cristo todo. Então, esta é a parte que nós estamos trabalhando. No próximo encontro, nós vamos trabalhar os frutos da comunhão, no Catecismo Novo. Na semana que vem, nós vamos trabalhar o Concílio de Trento, não o Concílio Novo. Nós vamos trabalhar o Catecismo de Trento, não o Catecismo Novo, que você ficará para outra semana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.